Nesse 27 de janeiro de 2019, essa segunda-feira, paz, graça e consolação aos santos do Senhor. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada, meu Deus, onde Deus fez a morada. Fez a morada, ó Deus, salve o cálice bento, ó Deus, salve o cálice bento, e a hóstia consagrada, meu Deus, e a hóstia consagrada, Acabamos de cantar a Folia dos Reis e o ano começa com enchentes, com vírus assombrando o mundo inteiro, agora com a rede. E nós vamos fazer uma reflexão sobre esse momento no Brasil e na China e no mundo. O que está acontecendo? Começou o ano de 2020, há uma coincidência numérica de década de 20, 720, 820, 920, houve epidemias no mundo, influenza, cólera, peste, e pensávamos que o homem teria dominado finalmente a natureza. Mas ele está em dificuldade agora, principalmente na China, com rotavírus. E o que tem isso a ver com a palavra de Deus? O que tem a ver com os textos majoritários? Que nós já em outro vídeo aí sobre as fraudes na palavra de Deus, nós comentávamos que o capítulo 5 de Apocalipse foi fraudado pela compilação do grego eclético. O grego eclético é diferente do grego receptus, Novo Testamento no grego receptus, porque é uma compilação de manuscritos sem a premissa teológica da preservação do texto e até mesmo da inspiração do texto bíblico. Essas premissas teológicas, vou fazer um resumo rápido, implica que os eruditos da crítica textual baixa, que é a crítica textual dos manuscritos, a alta é do texto traduzido, da homilética, a crítica textual baixa, que traz as fontes dos manuscritos copiados, nós já explicamos aí no outro vídeo sobre o arquétipo e sobre o autógrafo. Pois muito bem, a teologia da crítica textual baixa, a teologia correta, ela pressupõe duas crenças: que Deus inspirou os escritos na língua original grega do Novo Testamento, e o segundo, que Deus preservou os escritos, pois não faria sentido uma sem a outra. Pois muito bem, a teoria dos textos majoritários, que é do texto recepto de Eusebius, que nós temos aí também Stefanos, de 1550, e que prevaleceu nas traduções pátrias da Reforma, de Lutero, Calvino, e também na Vulgata latina, é que Deus tinha inspirado aqueles manuscritos e tinha preservado-os.
E aí Jerônimo traduziu esses manuscritos para o latim, que chamamos Vulgata. Stefanos também o fez, Beza também o fez. Pois muito bem, o que tem a ver isso com os acontecimentos que nós estamos vendo na rede hoje? Tem tudo a ver. Porque nós temos o Apocalipse 5, 9 e 10 fraudado pela crítica eclética, que tirou o pronome nós na oração dos 24 anciões e colocou o pronome eles, referente às almas que estavam vindo da grande tribulação. E ao fazer isso, ele obliterou a identidade dos 24 anciões nessa oração de Apocalipse 5, 9 e 10. E nós não podemos ver claramente, então, mais que a igreja já foi arrebatada, pré-tribulacionismo. Junto com a crítica alta, a interpretação homilética de Agostinho, que queria evitar o sexualismo na igreja, o erotismo, ele suprimiu o milênio paradisíaco. Essas duas influências negativas sobre a cristandade resultou na perda do milênio, uma perda da realidade do Apocalipse. Então o livro do Apocalipse passou a ser um livro quase que de Walt Disney, de fantasias, né? Essa cultura fantasiosa do mundo de hoje, né? Que gasta-se bilhões para se viver uma fantasia, né? Não mais para mandar missionários, mas para mandar turistas para Miami, para Orlando. Então, veja, a cristandade está apodrecendo devido a esses desastres históricos, descrença na palavra profética e na revelação. E o que é que isso tem a ver, então, com os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje? E o que são esses acontecimentos? Bom, para entendermos tudo isso, é preciso explicar um pouco o contexto atual do enriquecimento das nações. E o que tem a ver esse enriquecimento com Apocalipse? Tudo a ver. O capítulo 17, 18, 19 do Apocalipse são 3 capítulos dedicados ao mundo, a essa corrupção comercial do mundo. O livro do Apocalipse é uma revelação última de Jesus Cristo. Ela vai guiar todos os acontecimentos até a nossa glorificação final no trono de Deus, azul safira, sobre a cúpula da terra plana. A cosmologia também bíblica foi totalmente corrompida. Nós estamos aí num barco todo remendado, estamos andando, navegando num cristianismo todo furado, um barco todo furado de água entrando. Ao ponto de hoje, por causa desta crítica eclética, um jovem quer aprender a palavra de Deus, a revelação profética, o evangelho, ele entra num seminário todo contaminado pela crítica eclética do texto grego, com todas as traduções na sua maioria, nova linguagem de hoje, o testamento na nova linguagem de hoje, corrompido pela eclética, a Almeida Revista Atualizada, a Revista Corrigida, parece que só a Almeida Fiel preservou o texto recepto de Stefanos, que Eusebia. Então o jovem entra e os teólogos e os professores nada sabem de profecia, nada sabem da realidade do mundo, praticamente nada. O que eles sabem não é fundamentado num texto correto. Aí é que está a grande dificuldade de ser cristão hoje. Aonde você vai aprender? Existem canais aí que são conservadores na crítica textual, né? Esses canais ajudam muito. Eu procuro aqui trazer um pouco dessa informação. Já falei da família 35, uma família conservadora dos textos majoritários de Norman Pickering, que é aqui do Brasil. Ele mora aqui no Brasil, um americano que mora aqui no Brasil, faz um trabalho extraordinário, mas poucos conhecem. E os conservadores que tem nos seminários evangélicos, eles usam traduções do grego eclético. Não adianta nada você ser conservador e trabalhar com a ferramenta
cega. Você vai cegar as outras pessoas que você está ensinando. Eu pessoalmente desisti do seminário, né? Saí porque eu vi que aquilo ali estava um saco de gato. Deus me perdoe, mas é o que eu percebia. Tinha alguma coisa errada, não sabia o que era, mas agora a gente está mais claro qual o problema. A academia abraçou o texto grego eclético e as traduções do grego eclético. A academia teológica dos seminários no mundo todo, praticamente, que eu saiba, distorce. Eu conheço aí um jovem que foi para estudar no exterior, desandou na vida, desandou, não vou nem falar o que aconteceu. Bom, por quê? Porque não é coerente, não é verdadeiro, não é inspirado, não é preservado por Deus. Não bate com o testemunho no nosso coração. Eu vi as criancinhas tão alegres com Jesus agora, a festa do Divino, né? Numa igreja, assembleia, tipo Assembleia de Deus, tão alegres, sentindo aquela alegria de Jesus. É tão bom isso, as crianças, né? Mas quando vem a idade da razão, as crianças abandonam, porque não faz sentido aquela emoção, aquele amor, com a ignorância teológica, intelectual, racional, né? Para entender o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Vamos voltar à questão do vírus da China. Segundo artigos aí publicados por judeus messiânicos nos Estados Unidos, são muito mais bem informados que nós, não tem em português. Bill Gates registrou a patente desse rotavírus em 2018, olha, recente, 2 anos atrás. E os chineses, a gente sabe aí por outros canais de Portugal, que eles têm uma pirataria oficial, remunerada dos seus funcionários lá, militares ou não, baseado na pirataria da indústria ocidental. Então eles pirateiam e procuram desenvolver a indústria lá na China. Roubam as pesquisas, né, como diz o presidente Trump, rouba a propriedade intelectual, que, segundo os direitos internacionais e nacionais, aí deveriam prevalecer por 17 anos, porque há investimento caro nessas pesquisas. Pois muito bem, o Bill Gates patenteou esse vírus, rotavírus, em 2018, e a China, pirateando, começou a manipular em Wuhan, essa cidade de 11 milhões, maior que São Paulo, num laboratório de patógenos. Foi alertada por especialistas há 2 anos atrás de que isso era perigoso. E há 3 meses só atrás, saiu um especialista alertando que a manipulação acidental desse vírus poderia trazer uma fatalidade de 60 milhões de vítimas, baseadas em estudos aí biotecnológicos. Pois estamos vendo essa coisa apocalíptica. Agora, eu creio que esse rotavírus, esse problema da morte do rotavírus, eu creio como cristão que não está relacionado apenas à questão biológica e tecnológica, mas espiritual. Acho que espíritos estão se aproveitando e poderão se aproveitar dessa circunstância para ampliar o dano dessas. E daí, o que tem o Apocalipse a ver com isso? Bom, o Apocalipse reflete toda a estrutura profética da Bíblia. Ezequiel 37, nós vemos então o profeta dizer: 9. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos ao Espírito e sopre sobre estes mortos para que vivam. Então você veja que Deus controla a vida e a ressurreição, a doença, a saúde, a morte, todo o universo, pelos seus atributos divinos. Também Ageu, lá no capítulo 2, eu temia muito aí como nordestino esse texto, sempre quando eu lia lá no seminário. E Ageu dizia assim: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre a pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo alguém vinha ao monte de Tiro esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Essas epidemias e essas catástrofes naturais também, como estão nossos irmãos aí em Minas Gerais,
a chuva, elas são um sinal do Senhor de que as coisas não estão certas. Eu vi lá casas em Minas ou Espírito Santo, naquela região de chuva hoje, esse ano 2020, aquelas casas, telhado todo inundado, mas sempre uma anteninha parabólica lá em cima. Será que aquela anteninha está roubando o tempo de oração, de comunhão com Deus, de estudo da palavra? Então os cristãos estão ficando negligentes em relação a Deus, ao Espírito Santo, aos alertas do Espírito Santo? A gente tem que pensar isso. Não é só a questão tecnológica e biológica, existe a questão espiritual, a questão do juízo, e que Apocalipse é o livro-chave da nossa vida, da nossa existência daqui para frente. Está tudo no Apocalipse e nas profecias. E o Apocalipse é uma interpretação dessas profecias. São mais de 200 profecias no Apocalipse do Antigo Testamento. E aqui está o livro do Nestor Aland, o texto eclético, né, da crítica. Está na 27ª, acho que tem já 28 edições. Você veja a influência dela. Né? Então essa Bíblia mesmo que eu li aqui, Ezequiel, que eu li Ageu, ela é do texto eclético, da crítica eclética. Aqui ela é vamos ver, Almeida, Revista Corrigida. Vamos lá, Apocalipse 5. Com o teu sangue compraste para Deus homens, eles, e para o nosso Deus os fizeste, eles, reis e sacerdotes. Tiraram aqui a igreja do trono de Deus e botaram as almas degoladas lá. Está vendo? Como é que o estudante vai acreditar? Não tem como. Como é que ele vai raciocinar que essa China, esse governo comunista, ateu, está sendo alertado pela perseguição às igrejas cristãs lá? Como é que ele vai acreditar nisso? Um governo ateu persegue os cristãos e agora não sabe o que fazer, não sabe como controlar a natureza sem Deus. Não é? Eu acredito que aquelas pessoas, eu nunca vi cenas tão terríveis, a pessoa cai e ali ela tosse, uma tosse violenta e já deixa o chão todo cheio de sangue, de hemorragia. Eu nunca vi uma coisa tão violenta, aquela talvez só mais violenta, segundo os biólogos, é o ebola na África. Então você veja como é que os chineses vão sair disso sem a ajuda de Cristo, sem a ajuda de Deus. Como é que a comunidade globalista, né, que busca essa Babilônia de riquezas, e onde é que está essa Babilônia de riqueza? Pelo amor de Deus. Capítulo 17, 18, 19 de Apocalipse lá nos mostra a ganância, né, a luta pela riqueza, pela estabilidade, pelo valor da moeda, pelos traders. E essa grande Babilônia, que já começou assim lá na Mesopotâmia, será a causa do combate de Cristo, porque ela vai destruir a terra com essa missão de patentes de rotavírus, né, de ganhar dinheiro e enriquecer sua economia e fazer armas e guerras comerciais. Quer dizer, toda esta justiça de Cristo é para combater esse sistema babilônico. Bolsa de valores, ganâncias, juro, etc. Armas, foguetes, etc. Guerras. Então, a igreja não tem nada com isso. A igreja vai ser arrebatada para o céu e vai voltar com Cristo. E a justiça vai ser feita com a espada de dois gumes da boca do Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, leão de Judá contra o leão da Babilônia, que era o símbolo da Babilônia. Está no Apocalipse. Como é que vai se acreditar no Apocalipse se está tudo corrompido pelo texto eclético nos seminários, pastores? Queridos seminaristas, queridos membros das igrejas cristãs, como é que vocês vão acreditar no Apocalipse? Está tudo corrompido na tradução em português, com exceção um aqui e outro ali. A King James, que seguiu ainda os textos Recepto majoritário, né? Mas é em inglês, mas tem tradução, eu acho que em português. A Trinitariana tem também tradução em português. Como é que vocês vão acreditar no que está escrito se o que está escrito e traduzido está corrompido? Como é que vocês vão entender? Não tem como. É querendo uma mentira. Você diz que é conservador e usa uma tradução corrompida, mentirosa. Porque o texto eclético ele é subjetivo. O tradutor não crê na inspiração
e nem na preservação. Então ele pode montar, com os manuscritos, ele pode montar compilações ecléticas. E quem passa por supersticioso, por ignorância, é quem acredita na palavra, que existem esses seres no mundo espiritual. São reais. A Babilônia tinha até dragão nas suas paredes, leões, bestas, híbridas, e é a essência da genética hoje, é de construir esses seres endemoniados, né, aí nos grandes potências, que trazem tecnologia de guerra, de armas, né, para domínio dessa grande Babilônia. Está aí no Apocalipse, mas ninguém acredita, acha que é uma fantasia o Apocalipse. Nem existe milênio, segundo Agostinho, né? Para evitar problema de paraíso, né? De orgia, paraísos carnais, islâmicos, etc. Né? Então, foi um remédio que matou o doente, essa proposta de Agostinho. Então, Cristo vem como vencedor, né? No capítulo 19, a igreja triunfante lá no céu, no Epurânio, terceiro céu, eu já falei a diferença que existe entre espaço, atmosfera e terceiro céu, em um dos vídeos, está aí do canal. Então vem a igreja vestida de linho branco, comemorando as bodas no céu, e logo depois eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavalo se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, seus olhos são chama de fogo, seu nome é Verbo de Deus, da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele destrói com a sua espada a Babilônia. A Babilônia é a prostituta, aleluia, salvação, glória e poder são do nosso Deus, porque os verdadeiros justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Capítulo 19, é por isso que estão essa grande Babilônia chinesa, globalista, né, americana, europeia, judaica, ela está aí, né, perseguindo os cristãos ou ignorando os massacres, como agora desse Natal de 2019, né, lá na Nigéria. E ela está aí querendo comprar e vender bolsa e juro e PIB, e estão aí evitando, né, se confrontarem, né, mas perseguindo o cristianismo, baixando o cristianismo, corrompendo com traduções falsas, usando todo tipo de malícia para destruir o cristianismo. Mas ela vai ser julgada aqui no capítulo 19, e nós vamos, na glória de Deus, com sua graça, comemorar com essa linda oração, aleluia, sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então você veja, os cristãos até na grande tribulação vão escapar. Vai ter ainda na grande tribulação cristãos salvos pela graça de Deus e judeus que se converterem ali nesse difícil combate. O vídeo ficou muito longo, não era minha intenção ficar tão longo, então eu vou encerrando, né? E você, se não aceitou Jesus, faça-o agora, enquanto a cruz está aí de braços abertos, porque ele veio como Rei dos Reis num cavalo branco, para destruir esse globalismo comercial violento, purulento, que os ateus, agnósticos e os ecléticos estão montando, liberais estão montando para manter as suas riquezas, o seu poder, a sua força, né, as suas mentiras e as suas fantasias de Walt Disney e Harry Potter. Então, nós estamos chamando a todos, aceite Jesus agora, que está de braços abertos ainda. Ó. Aceite-o agora no seu coração, na sua vida, aceite a palavra pura de Deus no seu coração. Aí você que se afastou de Cristo, volte à comunidade, volte a Cristo, volte à oração com Cristo, porque o dia está próximo. E abençoe-os então, aceitando esta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, em nome, sangue e na esperança da volta de Cristo. Amém. Graças a Deus, com orações pelas vítimas todas dessa família no mundo inteiro, que é a nossa obrigação, e para as autoridades terem fé, para as autoridades crerem em Deus para socorrer nessas dificuldades. Amém. Graças a Deus, Jesus falou, Alfa, Ministério Igreja de Jesus. Shalom, Hashem, a paz do Senhor.